Em 10 segundos, uma luz vai brilhar em sua vida. Jesus está olhando para você. Ele conhece a sua vida e contempla todas as situações que você está vivendo. Você não está só. Jesus está ao seu lado. Pela fé e pelo poder da palavra de Deus, todas as circunstâncias podem ser transformadas. E em Jesus, você alcançará a vitória. Assista todos os sábados, Luz da Esperança, Igreja Evangélica de Pinheiros, Votorantim. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. De obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no canto, bendito serei passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz
será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Oh, exalte ao Senhor. Aleluia. Ele é o Deus de promessas. Oh Deus, adore o seu santo nome. Exalte a Ele. Levanta as suas mãos aos céus. Oh Senhor. Oh Deus. Bendito serei na terra. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer. Vai dar aplauso a esse Deus de promessas. Ovacione teu santo nome. Chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Cante sorrindo, meu irmão. Você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria, com alegria, dançamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também.
abençoado. No amor de Deus, no amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. Hey! Aleluia! Aleluia! Eclesiastes capítulo 3 nos diz a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, quando o Senhor tem falado comigo sobre essa questão do tempo, eu confesso para os amados que em alguns momentos eu olho com tristeza a forma como nós estamos gastando o nosso tempo, a forma como nós estamos desperdiçando o nosso tempo, às vezes deixando de fazer coisas tão preciosas, fazendo coisas assim que desagradam a Deus e que não frutificarão em nosso favor. A palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Romanos 8, 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito ou o decreto de Deus. Às vezes nós não compreendemos, amados, que Deus nos tirou do Egito, do charco de lodo, do lamaçal do pecado, e colocou os nossos pés sobre a rocha, para que a nossa vida passe a ser referência aonde quer que Ele nos colocar. Deus quer que, pelo nosso testemunho de vida, muito mais do que por aquilo que nós falarmos, mas principalmente por aquilo que nós fizermos, as vidas possam querer se achegar, querer vir do lugar onde nós estamos para conhecer o Deus que fez essa obra tão gloriosa em nossas vidas. Quando Deus tem um propósito, algumas traduções falam propósito, em outras falam decreto. Decreto, amados, nós sabemos já que a etimologia da palavra, ela é uma palavra grega que significa pró-teses. Pró, Deus já preparou, teses, um lugar. Então, um lugar já preparado, um lugar já estabelecido por Deus, para que o intento dele, o plano dele para as nossas vidas se cumpra. É inútil nós recalcitrarmos contra os aguilhões, aquilo que Jesus falou para Saulo, ainda antes de ser transformado em Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Na verdade, Saulo perseguia os cristãos, mas o que Jesus disse para ele, disse para que nós saibamos hoje: aquele que nos perseguir, persegue na verdade o nosso Senhor. Aquele que tentar tocar em nós, toca na menina dos olhos de Deus, porque nós somos propriedade particular do Deus Altíssimo. Fomos separados, formados para o louvor e a glória dele. Antes éramos criados, criatura, mas hoje somos filhos, formados para o seu louvor e a sua glória. Ele disse para Saulo: inútil vos é recalcitrar contra
os aguilhões. Traduzindo, dar murro em ponta de faca. Se os nossos propósitos não se harmonizarem com os propósitos de Deus, nós estamos trabalhando em vão. Amados, se aquilo que nós temos de projeto para as nossas vidas, de planos para as nossas vidas, se eles não se harmonizarem com os planos de Deus, os propósitos de Deus para nós, nós estamos trabalhando em vão. Haverá um tempo em que nós vamos descobrir que nós desperdiçamos tempo, porque não valorizamos o tempo que Deus nos deu para cumprir os propósitos dele. Amados, houve um rei chamado Saul. Esse rei um dia foi orientado pelo profeta Samuel para que ele aguardasse 7 dias para sacrificar ao Senhor, porque Samuel, sacerdote e profeta, iria até onde estava o rei para sacrificar ao Senhor. O tempo se passou. No 6º dia Saul já ficou apreensivo, ainda antes de se completar o 7º dia. E o dia judaico, amados, ele se completa às 18 horas, né? No início da noite se completa o dia. O judeu, ele considera o dia, o tempo do nascer e do pôr do sol, das 6 da manhã às 18 horas. Por isso que você vê na palavra de Deus muitas vezes assim, e a 9ª hora, né? 3 horas da tarde, a 6ª hora, meio-dia, na viração do dia, 18 horas. Quando antes de completar as 18 horas, Saul disse assim: Samuel disse que viria, mas não veio, eu mesmo vou sacrificar ao Senhor. E a palavra de Deus fala que ele foi e fez o sacrifício. Quando o sacrifício já estava queimando, Samuel chegou e disse assim: eu estou sentindo um cheiro de carne queimada, um cheiro de sacrifício ao Senhor. Quem está sacrificando? E Saul disse: sou eu. Ele falou: eu não disse para você que você deveria esperar até o 7º dia? E Saul disse: mas eu achei que o Senhor não viria mais. Então fiquei preocupado e resolvi eu mesmo sacrificar ao Senhor. Ele era rei, mas o único com autoridade, a autorização de Deus para sacrificar era o sacerdote. Por essa questão de horas, 2 ou 3 horas, Saul perdeu o reino. Mas às vezes nós julgamos assim: mas por tão pouco perdeu o reino? Por causa de 2 horas? Se é para fazer o sacrifício a Deus, por que ele não poderia fazer? É porque a palavra de Deus estabelecia que sacrifício só os sacerdotes poderiam fazer. E Saul conhecia a palavra. Samuel havia orientado Saul. Às vezes nós, amados, nós achamos assim que nós podemos usufruir do nosso tempo como se bem entendêssemos. Às vezes nós achamos que nós não precisamos dar satisfação para Deus do uso do nosso tempo. Às vezes nós achamos que não precisamos obedecer a Deus quando Ele estabelece o tempo. Mas esse homem havia sido ungido rei, no início do reinado dele, por uma desobediência, que para muitos de nós aqui poderia assim ser considerado uma coisa banal. Ele perdeu o seu reino, ele perdeu todas as bênçãos que Deus tinha para a vida dele. E quando Samuel ainda tentou interceder por ele, Deus falou assim: Samuel, até quando defenderás tu Saul, havendo eu rejeitado? Mas nosso Deus, ele é tão meticuloso, ele é um Deus de detalhes, o Deus do impossível ao qual louvamos hoje, o Deus que não se esquece de você, o Deus que conhece o seu assentar e o seu levantar. Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que está preocupado não com as grandes raposas da nossa vida, mas com as raposinhas, aquelas que sempre que percebamos elas começam a destruir a vinha, que consomem as flores e por consequência impedem que os frutos nasçam. Deus, amados, nesse momento Ele sonda a cada coração, Ele sonda a cada mente. Ele sabe se você nesse momento está prestando atenção naquilo que está sendo trazido do altar do Senhor, ou se você está divagando, se o seu pensamento está longe. Mas Deus é tão criterioso, que Ele disse para Moisés um dia,
Amados, e Moisés foi o maior profeta de Israel depois de Jesus. Maior. Ainda hoje a maioria da nação judaica venera Moisés. Caminha segundo a palavra de Deus, segundo a lei mosaica, segundo o Pentateuco, que são os 5 livros que iniciam os 66 livros da Bíblia. Ainda hoje a grande maioria dos judeus crê em Moisés e não em Cristo. Por isso é que o povo de Deus, o povo judeu, ainda que seja um povo rico, não é um povo próspero. A riqueza dos judeus não consegue comprar a paz que eles não têm, a liberdade que eles não têm, porque eles ainda caminham segundo aquilo que Moisés estabeleceu, segundo aquilo que Deus deu para Moisés no tempo do deserto. E aí esse servo, com o qual Deus falava face a face, um homem cujo rosto resplandecia quando descia do monte, ele ia buscar a presença de Deus, Deus falava com ele, ele passava uma temporada, normalmente 40 dias no monte, em comunhão íntima com Deus. Quando ele descia do monte, diz a palavra que ninguém conseguia olhar para ele, porque o seu rosto resplandecia. Um dia Deus disse para ele: Moisés, você já teve uma experiência de ferir a rocha com o seu cajado, com a sua vara, e ver a rocha brotar água? O povo está novamente murmurando por causa de água no deserto. Mas agora, Moisés, diante do povo, você ordenará à rocha que ela dê água. Moisés ouviu, saiu, preocupado com a murmuração do povo, preocupado com a desobediência do povo, preocupado com a ingratidão do povo. Reuniu o povo, foi até a rocha. E por algum motivo que nós desconhecemos, ao invés de ordenar a rocha que brotasse água, ele feriu novamente a rocha com o seu cajado. Porque Deus opera em todas as circunstâncias, a rocha brotou água. Mas depois Deus chamou ele em particular e falou: Moisés, vem aqui. O que eu disse para você? Eu disse para você ferir a rocha ou para você ordenar a rocha? Moisés falou: o Senhor disse para eu ordenar a rocha. Por que você feriu a rocha? Moisés deve ter dito para Deus: mas Senhor, o importante não é brotar água. E Deus disse para ele: o importante é obedecer a minha ordenança. O importante é obedecer a minha voz. O importante é obedecer a minha palavra. O importante é caminhar segundo aquilo que eu estou dizendo. Amados, por esse detalhe, que eu quero repetir também, como no caso de Saul, foi um detalhe tão banal. Perante os olhos humanos, o importante é que a água saciasse a sede do povo, o importante é que a rocha fizesse brotar água. Mas Deus disse assim: Moisés, eu queria demonstrar ao povo que não é a vara que tem poder, que quem tem poder é a palavra que sai da minha boca e que sai da sua boca. Por causa disso, Moisés, tu olharás a terra prometida, mas tu não entrarás na terra prometida. Amados, esse é o nosso Deus. Estou falando de Moisés, maior líder do povo judaico. Estou falando de Moisés, o maior profeta, que um dia disse para o povo: haverá um dia em que Deus suscitará do meio deste povo um profeta maior do que eu. Estava falando de Cristo. Amados, Moisés viveu 120 anos, diz a palavra de Deus. Ele passou 40 anos no palácio, adotado como filho de Faraó. Seria o herdeiro do trono do Egito. Depois ele foi para o deserto e ficou 40 anos trabalhando como pastor, trabalhando para o seu sogro, Jetro. Depois Deus o chama para uma grande obra de libertação do povo. E ele passa conduzindo o povo mais 40 anos, 120 anos de vida. Deus disse para ele: você vai conduzir este povo à terra que eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó. Mas por um detalhe tão pequeno, amados, às vezes nós entendemos, dá a impressão que nós entendemos aquilo que Deus quer falar conosco de forma distorcida. Porque os nossos ouvidos
não estão assim devidamente preparados para filtrar o momento em que Deus está falando conosco. Às vezes pela pressa, porque temos pressa, queremos acelerar o processo que pertence a Deus. Amados, é loucura. Acelerar um processo que só pertence a Deus é loucura. Esse Deus de detalhes, esse Deus, amados, de pormenores, Ele opera de tal forma na nossa vida, que para tudo Ele tem o tempo estabelecido, um tempo determinado. Há tempo estabelecido, determinado para todo propósito, debaixo do sol, debaixo do céu. Esse Deus que um dia fez com que uma jovem judia, chamada Esther, fosse alçada à condição de rainha de um dos maiores impérios que já existiram, o império do rei Assuero. Essa judia, sem revelar o seu povo, a sua origem, mas com virtudes que faziam diferença na sua vida, ela se destacou entre todas as virgens daquele reino e foi escolhida para rainha. Um dia houve um levante contra o povo judeu, e Mardoqueu, seu tio, disse para ela: Esther, vá à presença do rei teu marido e pede para ele ter misericórdia do povo judeu. E ela mandou dizer para ele: Mardoqueu, o senhor sabe que eu não posso fazer isso, que ninguém pode adentrar à presença do rei antes de ser chamado. Mardoqueu disse para ela: Esther, e se foi para esse tempo determinado que Deus te colocou nesse lugar? Amados, olha Deus controlando o tempo e as circunstâncias. E ela falou: então tá bom, se Deus me colocou aqui para esse tempo, vamos orar, vamos jejuar e eu entrarei na presença do rei. Para quem não conhece a história, Deus preparou todas as coisas, e tudo aquilo que havia de sentença contrária contra os judeus, Deus transformou em vitória para o seu povo. Ainda hoje é assim. Deus estabelece o tempo, Deus tem controle absoluto das circunstâncias. Às vezes nós não compreendemos, às vezes remamos contra a maré, às vezes ficamos recalcitrando contra os aguilhões, dando murro em ponta de faca. Quantos de nós já nos ferimos por dar murro em ponta de faca, quando Deus diz na sua palavra: faça isso, e nós queremos fazer aquilo, segundo o que nos convém? Quando a intenção do nosso coração é pura, quando a intenção do nosso coração é servir a Deus, ainda que não saibamos orar, diz a palavra, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, e Ele intercede por nós nas nossas orações inconvenientes, que não cumprem o propósito de Deus, ou os planos de Deus para nós. E diz a palavra que Ele intercede por nós com os gemidos inexprimíveis, e transforma a oração inconveniente numa oração que convenha à vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Amados, usar o tempo é uma habilidade, um dom que Deus nos dá, se nós quisermos operar desta forma. Sabedoria também serve para usar o tempo a nosso favor. E eu queria hoje dizer para você que está neste lugar, dizer para você que está me ouvindo: use o tempo a seu favor. A palavra de Deus diz assim, eu vou citar apenas alguns tópicos, não vou falar de todos eles. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Qual o tempo mais importante? De nascer ou de morrer, segundo a palavra de Deus? De morrer. Amados, todos nós tememos a morte. Tem um louvor de uma irmã Márcia Sai, que diz assim: ah, como eu quero ir para lá. Quantos conhecem esse louvor? E às vezes eu canto assim: ai, como eu quero ir para lá, mas não tão já. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Levanta a mão, só os que querem ir para o céu. Quem quer ir para o céu hoje? Misericórdia, né? Mas tem tanta coisa para a gente fazer, não tem?
Nós temos tanta coisa para fazer. Bom, todos nós queremos ir para o céu, mas, Senhor, dá um tempo para nós aqui, né? Nós queremos, tem tanta coisa para fazer. Amados, não tem. Se você olhar para a sua vida, quantos aqui tem planos para daqui a 5 anos? Quantos aqui tem planos para 5 anos? Glória a Deus, né, mano? Para 10 anos, 15 anos, 20 anos. Oh, eu estou com uma fé, hein? Mas eu creio que vou morrer com 95 anos. Deus tem misericórdia da Neuza, né? Mas às vezes nós ficamos assim, preocupados, né? Lógico, pô, ninguém quer morrer cedo. Agora a palavra de Deus diz que para Deus, a morte dos seus filhos, a morte dos seus santos, ela é preciosa. Nós queremos viver e Deus quer que nós nos assentemos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, com os profetas. Que nós cheguemos lá para Moisés, Moisés, como que você foi ferir a rocha, rapaz? Deixou de entrar na terra prometida porque você feriu a rocha, ao invés de ordenar para a rocha. Chegar para Jonas, como que é a suíte lá do submarino que levou você até a terra de Nínive? Como que é lá? 3 dias, foi a primeira viagem submarino do mundo. 3 dias no vento da baleia. O aluno crente na classe, uma sala de aula que não tinha nenhum crente. Ele disse para a professora assim, eu creio na palavra de Deus. Ela falou, só você aqui, ninguém mais crê. Ele falou, mas eu creio. Ela falou, você é maluco? Você acredita que tudo que está na palavra? Ele falou, acredito. Ela falou, vem cá. Você acredita que Jonas um dia foi no vento da baleia? Ele falou, acredito. Falou, você acha, no século 21, como que pode alguém acreditar numa história dessa? Ele falou, eu acredito, está escrito na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é verdadeira, eu acredito. A senhora não acredita? Ela falou, eu não. Ele falou, mas eu acredito. Ela falou, e como que você vai saber se isso é verdade? Ele falou, porque um dia eu vou perguntar para ele, lá no céu. Ela falou, e se ele for para o inferno? Eu falei, então aí a senhora pergunta. Se alguém não crê naquilo que você fala da palavra, fala assim, lá no inferno se pergunta para quem também não crê, como que vai ser isso aí? Então, amados, esse tempo de morrer, diz a palavra, que ele é mais importante do que o tempo de nascer. A palavra de Deus diz que é preferível o lugar onde há luto do que o lugar onde há festa. Porque no tempo de luto nós refletimos sobre a transitoriedade da nossa vida. Agora, seja convidado para uma festa e seja convidado para um velório. Qual que alegra você? A festa. A palavra de Deus diz que você deveria ir para o velório para refletir sobre a sua própria vida. O tempo da sua morte será mais importante que o tempo do seu nascimento. Tempo de semear e tempo de colher. Quais sementes você tem semeado? Amados, a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Às vezes nós não damos importância para aquilo que estamos semeando. Sabe qual é o tempo de semear? Hoje. A colheita não depende de mim e de você, mas a semeadura depende de nós. Deus não semeia em nosso lugar. E diz a palavra de Deus que aquele que semeia na carne, aquele que semeia no mundo, vai colher corrupção, pecado, maldição. Mas aquele que semeia na palavra, que semeia no Espírito, vai colher bênçãos e vai colher, sobretudo, a vida eterna. Mas não nos importamos muitas vezes com aquilo que estamos semeando, sem entender, amados, que jovens, especialmente os jovens, o futuro de vocês depende da semeadura de vocês. Deus já está lhes dando a direção bendita. Deus já tem propósitos tremendos para a vida de cada um dos jovens, para a vida de cada um dos casais recém-casados, casais que estão com 5, 10 anos de casados. Deus já tem estabelecido o propósito. Semeiem de forma poderosa, semeiem sementes benditas, separadas. Não semeiem sementes contaminadas, para que a colheita não seja maldita. A semente produz segundo a sua espécie. Há tempo de derrubar e tempo de edificar. Eu queria dizer para você nesta noite, é tempo de derrubar o que foi mal edificado e de edificar sobre a rocha uma nova experiência na sua vida.
Se alguma circunstância da sua vida, se alguma construção que você fez, Deus derrubou, glorifique a Deus, porque Ele vai te capacitar a reconstruir de uma forma que ninguém possa derrubar e ninguém possa impedir a sua vitória. Deus disse para mim um dia, aos 38 anos de idade, tudo que você construiu na sua vida foi construído sobre areia. Fiz cair tudo para que você possa reedificar sobre a rocha. E Deus tem dado graça. E eu vou dizer para os amados, vale a pena edificar sobre a rocha. Tudo aquilo que não provém de Deus pode cair por terra, porque aquilo que provém dele, ninguém tem poder para derrubar. Ninguém tem poder para derrubar. Tempo de ganhar e tempo de perder. Quantos aqui preferem ganhar ao invés de perder? Levante a mão que preferem ganhar ao invés de perder. Inteligência pura, né, amados? Sabe o que a palavra de Deus fala? Que enquanto nós não aprendermos a glorificar a Deus, quando perdermos, Ele não pode nos fazer ganhar. A palavra de Deus diz que nós temos que aprender a perder, e em perdendo, glorificar a Deus pelas perdas, para que Ele possa nos dar aquilo que Ele quer nos dar. Um dia um rei alugou o exército de Israel por 100 talentos de prata, uma fortuna, 100 mil homens. Por 100 talentos de prata, uma fortuna, uns 3 bilhões de dólares hoje. E Deus mandou um profeta e disse para ele, não vá para a guerra com esse exército, porque naquele tempo o reino estava dividido, Israel e Judá. Israel não tem me honrado, eu não vou abençoar Israel na guerra. Vai só com o seu exército, ou não vá para a guerra. Ele disse para o profeta, espera aí, mas eu já aluguei o exército, paguei 100 talentos de prata. E esse dinheiro que eu aluguei, que eu paguei, o que eu faço com ele? O profeta falou para ele, ó, Deus está falando para você não ir. Preservar a sua vida e preservar o seu exército. Está preocupado com o dinheiro? Obedeça a Deus, porque mais tem Deus para te dar do que isso que você investiu, naquilo que Ele não queria que você investisse. Amados, quando Deus permite que tenhamos perdas, é porque Ele está nos provando para que possamos ganhar, para que possamos ter aquilo que ninguém pode tocar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Vamos falar juntos aqui, ó. Fala junto comigo assim, há tempo de estar calado e há tempo de falar. Quantos conseguem ficar calado? Mas porque nós temos um desejo de falar. Mas o crente tem assim, cócega na língua. O crente ele tem uma vontade de falar, um desejo de falar tão grande. Hoje eu tive uma experiência. Liguei para uma irmã. Ela ficou um tempo sem vir à igreja, depois veio para a igreja. Quando ela chegou aqui, mas ela ouviu 2 comentários de 2 vidas, aqui na igreja. E eu falei para ela, amada, por que você não está indo na igreja? Ela falou, pastor, porque a última vez que eu fui, eu ouvi 2 comentários e me entristeceram tanto, que eu fiquei com vergonha de voltar. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que aborrece um irmão, aquele que traz uma palavra dura para um irmão, a Bíblia diz que ele é homicida. Às vezes nós matamos uma vida porque, ao invés de recebê-la em abraço, recebê-la em amor, fazemos um comentário que destrói, às vezes, amados, assim, a autoestima dessa vida, destrói a alegria dessa vida. Amados, se nós não tivermos uma palavra de edificação, diz a palavra assim, a palavra de Deus fala assim, não saia da sua boca nenhuma palavra, a não ser para edificação. Se for para destruir, não precisa, o mundo já destrói. Nós precisamos é construir, nós precisamos abraçar, nós precisamos receber em amor. Amados, às vezes um comentário, às vezes um questionamento, às vezes uma afirmação. Nós não sabemos o que se passa com as vidas, nós não conhecemos o interior de cada coração, só Deus conhece, nós não conhecemos a situação de cada casa. E se conhecermos, temos que orar ao invés de comentar sobre isso. Essa semana disse, falou, pastor, eu não fui mais porque eu fiquei com vergonha. Eu fui tão humilhada no dia que eu fui para a igreja, que eu fiquei com vergonha de voltar. Me deu vontade de chorar, amados.
Se uma vida dessa se desvia do caminho, não permanece na presença do Senhor, sabe de quem é que Deus vai cobrar isso? De quem falou. É por isso que quando nós temos que falar alguma coisa, nós temos que filtrar 1, 2, 3, 10 vezes. Quando era criança, na escola eu ensinava assim uma fábula das 7 peneiras. Você tem que passar por cada peneira para ver se vale a pena falar aquilo que você está com vontade de falar. Se isso edifica, se isso alivia a carga que a vida já está trazendo. Amados, quando Jesus diz para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não pergunta por que nós estamos vindo tão tarde, por que nos demoramos tanto. Ele diz: venha que eu te aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Às vezes falamos alguma coisa num casamento e destruímos um casamento porque liberamos uma palavra maldita, palavra dita fora de hora, palavra dita para o mal. Às vezes, amados, deixamos de fortalecer uma vida na caminhada cristã porque fazemos um comentário que oprime, que entristece, que humilha. Nós somos responsáveis, diz a palavra de Deus, nós somos responsáveis por tudo que falamos, e Deus diz que nós haveremos de prestar contas de cada palavra maldita. É por isso que nós temos que crescer no conhecimento da palavra, é por isso que nós temos que estar na presença de Deus, porque nós não sabemos o tempo em que Deus vai permitir que alguém chegue próximo a nós e possa ouvir uma palavra de bênçãos, uma palavra de vitória, uma palavra de esperança. Palavra de condenação já existe demais no mundo, amados. É por isso que o pastor não pode ter um coração de investigador, ou de adivinhador, ou de monitor. É por isso que eu já não tenho Facebook, porque o Facebook traz a revelação do que está no profundo dos corações e mentes. E às vezes olhar no Facebook, mas é trazer uma tristeza tão grande no coração, porque a gente está ficando pensando, como que pode produzir esses frutos? Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Os discípulos perguntaram para Jesus: quando nós vamos saber o tempo de falar? Ele falou: apenas espere, porque te será dito o que tem que falar no tempo que tem que falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. O Senhor me disse hoje à tarde, não apenas amar as vidas e aborrecer as vidas. Deus diz assim na palavra dele: eu amei Jacó e aborreci Esaú. Deus fala isso. E diz a palavra que Esaú, quando vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, por um guisado de lentilhas, diz a palavra que depois ele chorou amargamente, mas já não lhe cabia arrependimento, porque ele tinha vendido. Jacó não tomou dele, comprou dele, por um prato de comida. Ainda hoje tem vidas que trocam a bênção do Senhor por coisas vis. Quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, o diabo disse para ele: se tu és o Filho de Deus, fazei com que estas pedras se transformem em pães. Amados, ele poderia ter saciado a fome, que diz a palavra, Jesus teve fome, e a tentação vem em seguida. Ele poderia ter saciado a fome, dito assim: pedra, tu serás pão, e comido aquele pão. E nós hoje não estaríamos falando daquele que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, porque ele teria sido derrotado diante de Satanás. Ele disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Amados, essa é uma resposta de sabedoria, uma resposta da palavra de Deus. Ele não quis dizer: eu sou o Filho de Deus, por isso tenho poder. Amados, nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos, porque é tempo de amar as coisas de Deus. Amar as coisas de Deus acima de todas as coisas. E é tempo de aborrecer o mundo. É tempo de ter a coragem de dizer não. É tempo de ter a coragem de dizer sim. Você vai à igreja ao invés de ir ao shopping? Sim. Mas que isso, a galera toda vai. Mas eu sei em quem tenho crido e sei quem tem transformado a minha vida. Eu sei as bênçãos que me aguardam.
Eu não vou fazer o programa que às vezes o meu corpo quer fazer, os meus olhos querem fazer, os meus ouvidos querem fazer. Eu vou fazer o programa que o meu espírito, que está clamando dentro de mim, quer fazer, porque eu quero ser mais do que vencedor nesse tempo de guerra interior. É tempo de amar as coisas de Deus e de aborrecer as coisas do mundo. É tempo de guerra, principalmente a guerra entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Mas se você souber que o Deus de paz, da paz que excede a compreensão humana, ultrapassa a compreensão humana, está contigo, você vai passar pelo tempo de guerra, mas vai receber o tempo de paz. Cuidado, amados, com os ladrões do tempo. Como você tem usado o tempo que Deus lhe dá? Quantos aqui têm consciência de que existem ladrões do tempo? Quantos aqui têm consciência que existem coisas que roubam o tempo? Tem coisas que são inevitáveis, por exemplo, o trânsito. Quando o trânsito rouba o nosso tempo, não temos o que fazer. Houve dias em que eu fui para São Paulo e demorei 5 horas para chegar ao escritório. Não podia fazer nada, ia sair do carro e ir a pé. Eu poderia ter ficado ali angustiado, aflito. Tomei a providência com um profissional, liguei, informei, não tem como chegar no horário. Travou, não foi a Marginal, travou a Castelo Branco. Houve um dia que eu estava num trânsito na Raposo Tavares, eu trabalhava ali perto do Butantã, eu fui pela Raposo Tavares achando que ia ganhar tempo. Chegou perto de Cotia, parou o trânsito. Mas tinha tantos carros ali, e era um dia importante na minha vida profissional. Eu fiquei ali e falei, Senhor, Tu sabes a importância desse dia. Mas, depois de tudo que eu já vivi na Tua presença, não é um trânsito que vai me entristecer, vai me aborrecer. Eu quero louvar-Te e adorar-Te. E naquele dia, fiquei 1h30 no trânsito. Nessa 1h30, Deus me deu um louvor que está no meu CD. Mas depois, quando eu comecei a louvar, Deus começou a me dar uma visão de quantos desistem na caminhada por causa dos ladrões do tempo. Aquele louvor diz assim: quantas vezes eu chorei, quantas vezes murmurei, quantas vezes eu pensei voltar atrás. Deus me deu no trânsito da Raposo Tavares. Eu poderia ter me entristecido, ter murmurado, mas eu comecei a louvar ali, mas tinha uns carros que passavam, e eu percebi que estavam olhando para mim, porque eu estava assim. Mas um dia descobri que eu sirvo a um Deus, desse jeito, que eu sirvo a um Deus fiel. Esse cara ficou maluco no trânsito, né? Ficou maluco. Que Ele sempre está comigo, que Ele é Deus Emanuel. O pessoal olhava para esse cara e ficou maluco. Eu cheguei lá no escritório, mano, feliz da vida. 5 horas no trânsito e feliz da vida. É só crente, não é? Irmãos, é só coisa de crente. Mas o que Deus me deu naquele dia não tem preço. Às vezes no trânsito, nós descemos do carro, chutamos outro carro, brigamos, arregaçamos a manga, falando, eu sou crente, mas não sou trouxa. Buzinamos para quem dá uma fechada. Sei que aqui não acontece, graças a Deus vai ter lugar que acontece. Alguém nos fecha, a gente buzina, quando não abre o vidro ainda, né? Louva. O trânsito é um ladrão de tempo que não tem jeito. Banco, irmãos, os bancos roubam o nosso tempo, porque fila de banco, mas não tem jeito. E não adianta, você tem que ir para o banco. Às vezes você vai para receber o salário, aí você fica lá na fila meio impaciente para receber logo, mas você vai receber quando você vai pagar. Você tem que chegar na fila e pagar o boleto lá. Hospital. Amados, teve um dia que eu apaguei. Deus tirou esse dia da minha vida, apaguei. Não sei o que aconteceu comigo. Se eu tivesse morrido naquele dia, assim, ó, deu uma pane por estresse de tanto trabalhar. Isso 1986, 87, vocês não tinham, a maioria não tinha nem nascido. Aí deu um pane e apagou. Mas diz que eu saí aquela noite assim, estava tão fora de mim que eu saí assim, mas fazendo umas loucuras. Depois eu conto em particular, não, fazendo umas loucuras na casa.
Eu abri a porta da geladeira, achando que estava no banheiro. Falei, nossa, que banheiro legal. Você abre a porta, acende a luz. Aí o médico falou assim, falou para a Neuza, ele ficou maluco. Foi um dia, eu acho que foi um dia, nem sei quanto, mas deve ter sido um dia. Se tivesse morrido, tinha apagado tudo, não tem jeito. Você quer fazer todas as coisas de uma forma que faça tudo uma vez só. Vem uma enfermidade, você vai para o leito do hospital, não tem o que fazer. Tem o que fazer? Não tem o que fazer, amados. Tem coisas que são inevitáveis, mas tem coisas que você pode evitar. Por exemplo, preocupação. Preocupação rouba o tempo. Preguiça rouba o tempo. Poxa, preguiça aqui, hein? Desânimo. Não tem vontade de fazer nada. Pode ter o tempo que for, não tem vontade de fazer nada. Deus falou para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. O preguiçoso, a palavra de Deus fala assim, o preguiçoso, ó, vai ter com a formiga e não com a cigarra. Vamos apertar um pouquinho, para nós encerrarmos. Ladrões do tempo dos últimos tempos. Pode falar um aí. Internet, ela rouba o tempo, amados? Aqui não, né? Aqui não. Internet, celular, Facebook, jogos eletrônicos, programas de TV que não edificam, ladrões do tempo. Precipitação. Amados, às vezes nós passamos assim, 5 horas na internet. 5 horas na internet. E não conseguimos passar 5 minutos lendo a palavra. Glória a Deus, porque aqui, fique em paz, aqui não acontece. Ninguém aqui passa mais tempo na internet que lendo a palavra. Ninguém. Né, amados? Deus é testemunho. Amados, nós perdemos o tempo. Nós nos correspondemos com todos que acessam o perfil, é assim que chama, no Facebook, o perfil do Facebook, a página do Facebook, sei lá como chama isso. Fazemos tudo o que achamos que devemos fazer, não podemos perder tempo, temos que responder as mensagens, temos que contar. Face, fui para o banheiro. Face, fui para a cozinha. Face, almocei. Face, estou no shopping. Face, estou no cinema. Face, estou comendo pipoca. Face, não se fez nada. Rouba o tempo e a gente ri, não é verdade? Não? A gente ri. A internet, de forma geral, quantos concordam que rouba tempo? Hoje, glória a Deus, algumas vidas estão usando o Facebook para trazer uma palavra de Deus. Glória a Deus, entra nessa corrente. Use o Facebook para a glória do Deus Altíssimo. Amados, nós não conseguimos tomar um tempo para meditar na palavra. Eu quero dizer para você, use o seu tempo para a glória de Deus e para a sua vitória. Sabe por quê? Quando você semeia o seu tempo nas coisas de Deus, Deus diz que você vai colher uma coisa chamada prosperidade. Quantos querem ter essa colheita? Levante a mão, glorifique a Deus. Amado, semeia o seu tempo. A palavra de Deus diz que se nós semearmos o nosso tempo na meditação da palavra, tivermos prazer na palavra, tudo quanto nós fizermos, Deus prosperará. Prosperará. É tempo de semeadura. Se você não tem semeado para colher a prosperidade, se você não tem semeado o seu tempo para colher a eternidade, quer dizer, você está perdendo tempo. Se você tem deixado que os ladrões de tempo invadam a sua vida, invadam o seu trabalho, tem crentes roubando o tempo dos seus patrões, das suas empresas, dedicando mais tempo às redes sociais do que ao trabalho nas empresas. E depois reclamam porque não aumenta o salário, não é promovido. Amados, muitas vezes nós perdemos tempos preciosos que poderíamos estar meditando na palavra, fazendo aquilo que agrada a Deus. Às vezes não encontramos tempo para vir à igreja, mas achamos tempo para tantas coisas. Haverá um tempo de prestar contas. E eu lamento que nesse dia nós não saibamos explicar para Deus por que não usamos o nosso tempo para a glória de Deus.